iniciando mais um encontro nesses tempos repletos de muitas interrogações e também repleto de muita indignação. E eu trarei aqui algumas informações jurídicas para que a gente entenda melhor como alguns passos se darão até a condenação final dessa ORCRIM comandada pela figura do maior criminoso que nós já tivemos na face do nosso país. Agora, toda a lógica jurídica, toda a interpretação racional que a comunidade jurídica do campo racional tem feito, não afasta a dose de grande indignação que nós todos ficamos ao ver ontem acompanhar o voto do ministro Fux, que entrou para o Guinness Book como o voto mais longo da história jurídica do planeta, né? Nunca se viu um voto demorar 13 horas. E foi um voto que foi uma espécie de aberração humana, ou como se diz no direito, né, uma teratologia jurídica. A teratologia tem muito mais aplicação no campo da medicina para explicar algumas aberrações, algumas monstruosidades, né, do ponto de vista científico, algumas deformidades monstruosas que algumas criaturas possam vir a ter. E essa teratologia se aplicou ontem no voto do Fux. E muitas pessoas não conseguiam sequer identificar o que estavam sentindo, porque nem aquele sentimento que a gente tem quando uma pessoa está passando uma vergonha muito grande e a gente se projeta para aquela situação e diz assim, eu estou sentindo vergonha alheia, não se aplicava ao caso do Fux, porque o caso não era de se ter uma vergonha, ele não estava, de um ponto de vista assim, muito amplo, passando uma vergonha. Nós ficamos com vergonha da espécie humana, de ver uma criatura fazer aquilo que ele fez. Não é vergonha por ele, porque ele provavelmente não se sentiu envergonhado. Ele provavelmente se sentiu absolutamente empoderado para fazer as coisas que ele fez. E o Fux, ele entrou para a história, porque ele já está na história, como alguém que jamais vai afastar a pecha de ter se comportado de uma maneira absolutamente suspeita. E essa suspeição, ela é absolutamente legítima e racional, porque não se explica de modo algum como ele se contrapôs de uma forma tão contundente à avalanche de provas. Seria a mesma interrogação, ou questionamento que alguém poderia fazer de um advogado de Adolf Hitler, por exemplo. Alguém negar tudo, ter um comportamento negacionista do que fez Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E mesmo alguém que faça ou pudesse fazer esse papel, ainda ficaria com algumas léguas de distância do comportamento de Fux, porque ele radicalizou muito. Na Alemanha nazista, havia muitas pessoas que acreditavam que, de fato, o seu Führer, né, ele era inocente, que, enfim, ele estava fazendo coisas boas, né? Então, isso é uma coisa extremamente chocante. O Fux, no seu voto de ontem, ele tentou desconstituir tudo aquilo que nós vimos, todas as provas que foram juntadas. O que ele fez? Ele, para justificar que não houve organização criminosa, que não houve crime, que não havia provas suficientes, ele pegou o todo e deu uma fatiada. Ele fez o contrário do que tinha feito o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República, que mostrou que todos os atos criminosos estavam concatenados para um propósito final. Então, o que ele fez? Ele fatiou como se fosse um bovino, uma vaca, ele cortou, fez vários bifes e depois gritou, né, na frente de todos, faça mu, vaquinha, faça mu. Aí, como a vaca cortada em bifes não faz mu, aí ele mostrava para todas as pessoas, estão vendo? Isso aí não é uma vaquinha, isso ela não fez mu, então foi mais ou menos isso que ele fez. E foi um voto carregado de muita indignação, porque ele fez coro ao negacionismo aqui do nosso país, no momento em que o Brasil está passando por um ataque de uma potência estrangeira que está questionando exatamente coisas que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. E aí é o seguinte, o Fux levantou uma única sílaba para falar do Supremo Tribunal Federal enquanto guardião da Constituição, guardião da soberania do nosso país? Não, absolutamente nada. Ele deu voz trazendo recortes de revistas ou matérias publicadas, né, em jornais por aí, que o Brasil está passando por um processo de decadência democrática. E esse processo de decadência democrática que ele mostrou, que ele pegou na revista lá,
enfim. Tem mais a ver com a destruição da nossa democracia, que foi patrocinada por aquele que ele estava dizendo que não tinha nada a ver com a história. E foi chocante para a comunidade jurídica, e aí cria-se essa suspeição absoluta, porque é o seguinte, do ponto de vista da racionalidade, do ponto de vista do direito, não se explica o voto de Fux. E confrontado o voto dele ontem com a história da vida dele, o voto é completamente incoerente, há um choque também. Então, é legítimo que se tenha uma suspeição. O que aconteceu fora desse processo, fora dos autos, para que o Fux tivesse esse tipo de comportamento? E essa suspeição, olha, dificilmente a gente vai ter ela elucidada, mas vai ficar essa suspeição para todo o sempre. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns detalhes técnicos daqui para frente, logo mais eu vou acompanhar aqui com vocês também o voto da ministra Carmen Lúcia, há muitas expectativas também sobre esse voto, mas eu não posso me esquecer de convidar você que chegou agora ao nosso portal para, em primeiro lugar, você não se esquecer de se inscrever aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros, que ontem deu uma crescida muito bacana, muita gente acompanhou a nossa sessão aqui de retransmissão da TV Justiça, onde eu fiz aqui comentários em tempo real aqui com vocês. Enfim, foi muito legal. Muito obrigado a você que passou, você que ficou só para prestigiar aqui o nosso portal. Olha, um grande abraço para você. Enfim, foi uma jornada, né? Enfim, então não se esqueça também de votar no nosso portal aqui para a premiação do IBEST e vamos seguir em frente aqui, lembrando que temos também o nosso novo clube de membros. Vou sempre colocar no primeiro comentário aqui do nosso portal, né? Então, voltando aqui ao assunto, hoje o sentimento geral de todos nós, de termos essa, não a vergonha alheia, mas ter essa indignação, né, de ver que no Brasil a gente tem pessoas que estão em altos postos da nação tendo um comportamento que teve Fux, um comportamento inclassificável, né, gente? Inclassificável. Ele reproduziu todos os discursos e na incoerência final, até o Flávio Dino, né, até fez uma pergunta um tanto quanto capciosa, e o Dino parou por ali, do tipo, o senhor está absolvendo Bolsonaro, eu não entendi direito, absolveu Bolsonaro, mas está condenando o Mauro Cid e os outros réus, e aí o Fux, não, ainda não julguei os outros réus, né, mas naquela pergunta o Dino já mostrava a incoerência do Fux, né, de maneira muito delicada, né, muito suave, né, do tipo, vem cá, o traidor, porque o Fux se comportou como um traidor da nação, na medida que ele foi um traidor dos seus pares, um traidor do Supremo Tribunal Federal. Então, nas entrelinhas, o que se lê é isso. O traidor, você está absolvendo o chefe da Orcrim, está culpando o mordomo, daqui a pouco o senhor vai colocar no seu voto que o responsável por tudo aquilo, pelo quebra-quebra que nós tivemos no Brasil, foi a Odete Roitman. Odete Roitman que está por trás dessa história toda. Era o que seria mais coerente dentro dessa história incoerente do voto de Fux. Então, meu amigo e minha amiga, não sinta vergonha alheia, não. A vergonha alheia não é o sentimento adequado. O sentimento é de indignação de vermos a espécie humana, a raça humana, ter pessoas que se comportaram como o Fux. Olha, foi uma coisa tão chocante que nem os advogados de defesa de Bolsonaro, os advogados de todos aqueles que foram beneficiados, eles ficaram sensibilizados com algum tipo dessa posição. Não. Houve um constrangimento. Quem estava presente lá, tinham muitos jornalistas, eu recebi vários informes de colegas que estavam por lá, enfim, o sentimento foi de constrangimento das pessoas que estavam acompanhando, o constrangimento dentro da corte. O constrangimento... Gente, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele de fato ele é um herói nacional, porque aguentar o que ele aguentou ontem, qualquer pessoa, em qualquer ambiente, chegaria a um limite, levantaria e daria uma cadeirada no Fux, como fez o Datena com o Marçal. A coisa estava nesse nível, porque a fala do Fux foi uma fala provocativa, ele foi provocando, e muito cínica quando ele dizia assim, não, eu não quero citar nomes de colegas porque eu acho deselegante, eu acho constrangedor,
uma pilantragem, um mau caratismo, uma disfarçatez sem limites, né? Uma falta de dignidade e de hombridade. Porque se o voto era técnico e a discordância era técnica, olha, divide do ministro Alexandre de Moraes por essa razão, ou tem um aspecto técnico aqui que a gente precisa preservar. Mas não, vem com esse discurso patife de colocar a própria corte da qual ele faz parte em suspeição, que no momento em que, como eu disse a vocês, o Brasil está sob todo tipo de ataques vindo de fora para dentro com uma turba. Bom, agora vamos ter o voto da ministra Carmen Lúcia. Qual a expectativa? Ela vai entrar de sola, vai dar voadora no Fux? Eu acho que não. Eu acho que ela vai dar um voto técnico, ela vai falar muito nas entrelinhas, porque não tem como ela entrar num combate direto ao Fux, que foi uma coisa muito abjeta. É como se ela desse um mergulho no lamaçal. E ela não vai fazer isso. Acredito que não vai fazer isso. O momento não. Se ela demonstrar ali algum tipo de indignação pessoal, realmente a coisa dá uma desandada geral. Então, eu acredito que ela fará uma leitura técnica, dará ali umas pitadelas com luva de pelica, mas mesmo que ela fosse mais contundente, o Fux também não se furtaria, né, de fazer também as agressões dele, de entrar ali. Então, gente, o que ele fez ontem mostra que ele não está preocupado com absolutamente nada. Ele está com uma espécie de garantia, né, como se ele tivesse feito tudo aquilo que ele fez, mas com uma blindagem, aquela coisa de ter feito uma coisa aterrorizante, mas com a sensação que nada o atingirá. E foi dormir tranquilo. Agora, ele não vai jamais escapar da suspeição do comportamento dele. Como eu disse a vocês, extremamente legítimo, né? Bom, algumas coisas aqui que eu não posso esquecer aqui das análises que eu fiz ontem com vocês sobre aspectos técnicos, né? Bom, agora, se a ministra Carmen Lúcia fizer aquilo que a racionalidade está orientando, ou seja, ela condenar todos os réus, como fez o ministro Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, e depois o Zanin acompanhar na mesma direção, não restará à defesa dos réus possibilidade de fazer algum tipo de recurso. A possibilidade de se alterar esse cenário, do ponto de vista jurídico, só poderia acontecer depois da sentença penal transitada e julgada, ou seja, quando ela estiver pacificada, não tiver condição nenhuma de ser atacada, e as defesas quiserem propor uma ação, que é uma ação independente, que tem um outro rito chamada ação de revisão criminal. Mas essa ação revisional, ação revisória, ela só tem espaço se acontece algum fato novo, algum fato extraordinário, algum fato incontestável. E aí se propõe uma nova ação para desconstituir a sentença penal anterior. Só que aí a gente entra num campo de especulação que envolve política também. Porque o cálculo que algumas pessoas estão fazendo é de que a extrema-direita, a direita, o bolsonarismo, eles vão fazer de tudo para ganharem as eleições em 2026, e ganhando as eleições em 2026 com uma ampla maioria no Senado Federal, que eles possam criar constrangimentos adicionais ao Supremo Tribunal Federal, revertendo decisões também, né? A composição do Supremo Tribunal Federal, ela vai ter alguma alteração de 2028 até 2030, porque 3 ministros vão se aposentar. O primeiro deles será o Fux em 2028. A Carmen Lúcia irá se aposentar também, agora o outro eu não estou lembrado. São 3 ministros que vão se aposentar. O Alexandre de Moraes, para desespero dessa gente, só se aposenta no ano de 2044. Então, há um cálculo político no meio dessa história, que o voto do Fux aí vai vitaminar discursos de anistia no Congresso Nacional, enfim. Mas, como eu tenho sempre dito aqui para vocês, todas essas histórias estão meio atreladas também ao que está acontecendo fora do nosso país. E essa gente da extrema-direita está tendo muito apoio do atual governo norte-americano para sabotar a nossa democracia e o nosso país. Mas se eles entrarem, como estão entrando numa corrosão e num abismo muito grande, de uma forma mais rápida do que a vã filosofia poderia imaginar, os daqui, os golpistas daqui, ficam completamente desprotegidos também e ficam esvaziados também. Isso vai exigir de todos nós, do campo político,
do governo federal, do presidente Lula, um envolvimento cada vez maior na disputa dessas discussões políticas, das defesas políticas da nossa soberania, da nossa racionalidade, das nossas instituições, enfim, da verdade, né? Bom, eu fico por aqui, gente, já falei bastante aqui com vocês, e daqui a pouco, às 2 horas da tarde, estarei ao vivo aqui acompanhando a sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, fique tranquilo, as filas estão andando e você tem, de fato, o direito de se sentir muito indignado. Vergonha não. A gente tem que ter vergonha de coisas que nós vimos ontem, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até já. Tchau.